E no vídeo de hoje, remap quebra o motor? Remap aumenta o consumo de combustível? Para responder as questões, conversaremos com o Gui. E aí, mestre, tudo bom? Beleza. Peraí. Sejam bem-vindos ao TRPM, senhoras e senhores. Eu espero que esteja tudo ótimo por aí com vocês. Começando mais um vídeo aqui com oferecimento da Paraflu, da Pneufrio.com, da Hester Filter e da Loja do Mecânico. E neste caso em especial, com oferecimento da Motorhouse Performance, que fica aqui em Caxias do Sul. Então, o pessoal fica ligado, né? Manutenção de veículo nacional, importado, remap, que é o assunto do vídeo de hoje. Pode dar um alô em vocês? Com certeza, estamos à disposição aí. Boa. Então, pessoal, todas as informações de todas as empresas estão na descrição do vídeo, façam um bom uso. E o vídeo de hoje, Gui, é para responder duas questões em especial, que são simples na teoria, mas para explicar tecnicamente dá um certo trabalho. Nossa, a Maria Gabriela baixou de novo aqui agora. Um certo trabalho. Peraí. Vou fazer um remap no meu carro, Stage 1 ou Stage 2. Vai aumentar o consumo de combustível no meu carro, sim ou não? Sim e não, tem algumas situações aí. Normalmente, tá, de média e de baixa rotação, aí, com baixa carga de motor, ele vai se manter o consumo e em alguns casos pode até melhorar. Tá. Então, falando nesse caso em específico, tem alguns carros que a calibração de ignição de baixa e de média, ela vem com possibilidade de melhora. Tá. E com isso, nessa situação, por exemplo, que se tem aí uma subida de serra, por exemplo, muitas vezes tu precisa pisar mais e aí o câmbio reduz e acaba subindo o giro, aumentando o consumo. Tá. No caso de um carro remapeado, a gente melhora um pouco a eficiência nessa situação. Então a turbina ela vai trabalhar com um pouquinho mais de carga ali, não necessitando de uma redução, baixar a marcha. E a gente já teve bastante feedback de clientes que, eu ganhei uma marcha. Então, olha que legal. Tu consegue trabalhar com um giro menor e dessa maneira o consumo ele vai melhorar, né? Ele pode ficar de igual para melhor, digamos assim, numa situação normal, civil de uso. Isso aí, numa situação cidade, andando de boa, é isso aí. Agora, claro, pé embaixo, a gente tem que dar mais alimentação no carro, porque cavalo que anda, cavalo que bebe, né? Cavalo que bebe. Então não tem milagre para manter a segurança, né? Para manter digamos assim, a gente tem a parte de mistura de combustível ideal para aquela condição. Então Perfeito. A gente tem que dar uma alimentação a mais nesse caso. Deixa eu tentar pegar o que você está trazendo e contextualizar para ver por uma outra ótica, digamos assim. Antigamente você tinha um apesão, aí você queria mais rendimento no carro, você ia lá e turbinar. Para que, especialmente os carburados mais antigos, assim, acontecia muito de você andar sempre com a mistura lavada ali, sempre um excesso de combustível. Então você tinha performance adicional, mas o teu consumo de combustível despencava na hora imediatamente. Nesses carros mais atuais, onde vocês fazem remap aqui na Motorhouse, são inúmeras que a gente chama assim de tabelas, né? Então, numa situação onde, por mais que você tenha otimizado, vamos falar, no trânsito aqui do dia a dia, rotação baixa, pouca carga, né? Então, a pouca carga, galera, é só encostando ali o pedal no acelerador. Você está andando ali, embora você tenha mais rendimento disponível, está tudo calculado para ele só usar o que é necessário de combustível, correto? Exatamente. É por isso que teoricamente não, na prática, se você está andando de boa, o consumo não tende a aumentar. Não tende a aumentar e em alguns casos até pode melhorar, né? Nessa Aí... questão ele é aliado à condução realizada, né, de cada cliente aí. Perfeito. Então a gente anda ao entregar o carro, a gente dá uma volta e a gente explica isso. Que tem a questão também da sensibilidade do pedal, né? Tá. A gente tira o delay ali, então isso também ajuda a não precisar dar tanto pé, então a não ter uma condição de injeção rápida muito alta, enfim, e aí auxilia também nisso. Tá. Porque o que acontece? Muitas vezes numa saída assim, de arrancada brusca, a pessoa daí dá mais pé, aí o câmbio volta, marcha, enfim, então tem essa condição aí que melhora também. Tem um ponto que é interessante, acho que também pensar de eficiência volumétrica, que é quando você fala de ganhar uma marcha, em algumas condições, por exemplo, aqui tem bastante serra, perto de Caxias do Sul. Então, às vezes o cara estava lá num determinado ponto da serra. Terceira marcha, por exemplo, quarta marcha. O
cara estava de quarta marcha, 2.000 RPM. Aí ele tinha que dar um tanto de pedal de acelerador. No carro original, sobrealimentado, por exemplo, ele dava um tanto de eficiência volumétrica. Às vezes não era o suficiente. A eficiência volumétrica, pessoal, é quanto que está empurrando de ar para dentro do motor e, consequentemente, né, de combustível. Não era suficiente para sustentar. Então o cara às vezes reduziu uma marcha para ter um giro mais alto, né, um torque mais lá em cima. Às vezes com o remap, o escape mais livre e tudo mais, né? Foi um estágio 2, por exemplo. Sim. Naquela mesma quarta marcha, aquele pedal que ele consegue dar, ele consegue gerar o torque necessário para andar em baixo giro e não ter que voltar uma marcha. É nessa linha? É nessa linha mesmo. Como tem mais pressão de turbina, ela acaba sustentando ali sem precisar voltar a marcha. Na linha diesel também a gente tem um feedback muito positivo disso. Tá. Porque aí é um carro que já trabalha com uma rotação menor, né? Tem uma digamos assim, a faixa de eficiência ela baixa. Então, normalmente, vamos pegar exemplo de caminhonetes com câmbio manual, então numa subida tu consegue manter ali um giro bem melhor. Aumenta, digamos assim, aquela chamada... potencializa a faixa útil do motor, digamos assim. Exatamente. Perfeito. Tá. Então, já dá uma noção para vocês, pessoal, assim, da questão do consumo de combustível. Tem um mapa, se você está andando... Acho que vamos simplificar. Se você andar normalmente, o consumo não muda. Exatamente. Não piora, digamos assim, que aí. acho que esse é o pavor da galera. Não, vou fazer o remap, vai ganhar potência, mas meu carro vai consumir mais. Esqueça, não é mais isso. A gente sempre simplifica, né? Se tu andar de boa, baixa, média, vai manter ou vai melhorar. E daí, quando tiver pé embaixo, sim, vai precisar de mais alimentação devido à potência extra. E se você tá com um carro sobrealimentado, aí você pensa em fazer o remap, porque você quer ganhar rendimento e está preocupado com o consumo de combustível na hora que você meter o pé, faça o seguinte, ande de ônibus. Tem exatamente isso, né? Porque daí tem gente o foco do cliente tem a necessidade de cada um, né? A gente sempre conversa, mas... E tem um chato, tem um cliente chato, eu vou me meter no meio, tem um cliente chato. Isso aí, então basicamente, cara, de acordo com a condução, o carro vai ter o consumo ou não. Então, nessa faixa de original, andando de boa, vai manter ou melhorar. Beleza, a gente já entendeu que o remap, assim como o filtro de ar esportivo, por exemplo, ele não é o responsável por destruir o consumo de combustível do carro. Então, porque a tabela está lá, né, digamos assim, inalterada, de baixa carga, baixa rotação. Agora, e a parte de quebra? Que acho que um dos pavores que eu vejo da galera vou fazer remap dos chatos também, né? Que é o cara que, tipo, tem vontade de ter mais rendimento, mas ele tá preocupado com o consumo e ele acha que o remap vai quebrar o carro. Tem um consumidor que realmente não sabe, a gente respeita isso, mas eu tô querendo cutucar os chatos, porque tem os chatos que procuram defeito em tudo. Mas eu acho que vocês estão exagerando. Chato! Enfim, como é que fica? Certo. Hoje a gente tem públicos diferentes, né? Mas o que por via de regra, de que forma a gente trabalha aqui? O carro chega e indiferente se o carro já teve preparação, atraso ou não, mas como a gente trabalha com carros de turbo de fábrica, por exemplo, pega um EA888 geração 1, carro 2010, 2011. Então o que é feito aqui em todo carro que chega? Vai para o dinamômetro e faz uma aferição original e a gente pega os parâmetros se tem algum comportamento de ignição ruim ou como é que está a parte do combustível e no geral a reprogramação começa conservadora. E a gente, conforme o desenvolvimento do carro, a gente verifica se é possível dar um gole a mais, a menos. Então hoje a gente trabalha com um remap customizado, não é aquele remap de prateleira. Fione vai, né? Você conversa com o cara, vê qual a demanda dele, que ele usa e tudo mais, perfeito? Isso, porque tem lugares que é reprogramação de fábrica mesmo, de acordo com a marca. E nem sempre é com o do Brasil. Então tem aquela questão de octanagem e tudo mais, né? Então aqui a gente consegue trabalhar com uma programação customizada por cada carro. Então, de acordo com a KM de cada carro, ele já vai ter algumas deficiências mecânicas ou não. Então, como a gente trabalha com preparação e parte de manutenção também, a gente consegue fazer essa avaliação, se já precisa fazer alguma correção nisso. E caso contrário, a gente consegue dar mais um gole ou não. Então, na questão de quebra por remap, a gente diria assim que é muito improvável só se o carro já tem alguma deficiência mecânica. Então, tanto o estágio 1, 2 e 3, principalmente carros para gasolina comum, então é sempre respeitando os limites
de cada carro e respeitando os limites também de avanço, a mistura de acordo com cada caso, se é um caso um público mais de estrada, que quer uma melhoria não tão agressiva, e também carros para ir para a pista, enfim, a gente avalia cada caso. Acho que é interessante ver isso. Beleza, tem um remap que você pode fazer 1, 2, 3, mais para rua. Então, beleza, eu quero mais performance. E acho que tem um lado muito mais motor racing, digamos assim, né? Onde vocês vão partir para um nível mais elevado. Mas acho que um ponto que é interessante que eu vi há um tempo atrás, e é legal colocar para vocês, para a gente pensar, que eu vi não vou falar nomes e tudo mais, mas assim, eu vi um carro no dinamômetro, ele tinha um remap XYZ lá. Não lembro de marca, não me interessa. Mas ele rendia 4 WHP a mais do que o remap da outra marca, né? Você fala, caraca, 4 WHP a mais, porra, faz diferença. Só que o carro que rendia 4 WHP a mais, ele usava 0,6 de pressão a mais do que a outra marca. Ou seja, 0,6 de pressão, falando de tamanho de tubo compressor e tudo mais, 0,6 de pressão a mais, a grande maioria dessa pressão adicional virava calor. Exatamente. Entendeu? Então, ainda tem a galera que é preocupada em falar, não, mas o meu carro tá com tanto de pressão, tantos quilos de pão de queijo, não sei o que e tal. Né? Tem um lance ali do cuidado, né, com os excessos e ver, tipo, que nem sempre esses 4 cavalos a mais não vale a pena. Não, nesse caso não vai valer a pena. Exato. E outra coisa importante, tem carros que com mais pressão, por conta da turbina perder eficiência de acordo com a temperatura, o carro ele perde cavalo. Exato, porque uma acelerada é uma coisa, né? Agora 2, 3, 4... Sim, e tem casos que já na primeira tu já percebe que realmente ele não aceitou essa pressão a mais. E então isso é muito importante que tu falou, da questão de vale a pena essa cavalaria extra baixa para uma vida útil menor de componentes mecânicos, né? Isso, vem na adequação, eu diria assim, né? Tomar o cuidado para te entregar um negócio que seja tranquilo. Quer dizer, às vezes tem o cara que fala, bota tudo que dá. O tudo que dá, ele pode resultar numa quebra prematura, digamos assim, um desgaste prematuro dos componentes. Faz sentido? Faz sentido, e até mesmo daí que eu estava falando de cada aplicação, né? Na aplicação, pega, por exemplo, estágio 1, 2 e 3, mais padrão, é uma aplicação mais tranquila. Agora, vai fazer um carro chegando mais próximo dos limites de quebra, por exemplo, assim, com um miolo original e uma potência que chega mais perto do limite, de acordo com a quilometragem do carro, tu não sabe o quanto porrada ele levou antes, se ele não tem um histórico. Então, a gente tem que sempre tentar deixar ciente, né, o cliente que quer extrapolar para ir para a pista, mas tem que balizar isso, entendeu? Olha, a minha margem de segurança é essa aqui, nós trabalhamos aqui dentro, você quer ir para cá, é isso que você quer? E aí, isso não está relacionado ao remap, né? Acho que está relacionado ao uso do equipamento. E ao perfil do cliente, porque vai ter aquele cara e vai falar, não, eu quero mais potência mesmo, eu quero baixar tempo. E não tô nem aí se voar algo. É aquele cara que se quebrar, ele vai montar daí mais reforçado, componentes... Estágio 4 Plus. Né? Exato. Então, para a gente resumir aqui de uma forma bem prática, remap não aumenta o consumo de combustível do carro. Se aumentou do seu, tem algo errado, ou você está dirigindo como um doido. E remap não quebra motor, correto? Se o remap foi feito da forma certa, sim. Tá. E em todo carro que a gente vai entregar para o cliente, nós também falamos sobre as recomendações de uso após o carro ter recebido os upgrades. Ele acaba indo para uma condição severa de uso. Então, aonde a concessionária, por exemplo, ela recomenda trocar o óleo a cada 10 mil, agora ele cai na condição severa. 5 mil, 5 a 6 mil ou 6 meses, então o que chega antes. Outras questões de vibração mecânica, por exemplo, no calçamento. O carro vai ter um torque maior, aí tem aquela questão de vibração que pode danificar o câmbio. Tem mais questões ali de lubrificantes de boa qualidade, então ele vai para um fator mais severo, tem que usar um lubrificante de uma qualidade melhor, uma qualidade superior, aí que daí a gente tem as recomendações também. Perfeito. Lubrificante de qualidade, né? O primeiro que encontrou na prateleira. Não parar para abastecer em qualquer posto, porque isso é uma coisa comum, né? Cara, não, eu quero XYZ, mas vai colocar gasolina de pior qualidade. Para dar NOC, para ter algum problema. Sim. Também tem isso. É interessante, o mesmo procedimento, por exemplo, aqui no Auto RPM, a cada track day que a gente faz, por mais que a gente já saiba que no Sander RS o óleo anda frio,
Fizemos 94 voltas da última vez. Parou, no dia seguinte, troca de óleo. Né? Botou numa condição severa, né? São cuidados com a mecânica, digamos assim, mais exigida, né? Faz nesse sentido. Isso então, tu falou de uma aplicação super severa, isso aí, parou, 94 voltas, troca o óleo. Outra questão importante também da questão de alimentação, a gente não recomenda andar com pouco combustível no tanque. Então, pode ocasionar uma falta de combustível numa situação de alta carga e aí pode dar um problema grave de motor. Então, a gente sempre recomenda andar aí com, no mínimo, entre meio tanque e um quarto, para não ter aí o risco de ter falta de combustível. Especialmente se você está andando nos aceleros da vida, né? Mas isso que é legal, pessoal, só para tentar dar uma ilustrada para vocês junto com a Motor House aqui, que existe o remap. Então vamos colocar o ponto central do remap. Para que ele seja durável, para que ele não afete a vida útil do carro, digamos assim, existe uma série gigantesca de fatores que envolvem nada mais nada menos do que ser um bom proprietário do carro, de cuidar do carro. Então, usar peças de qualidade, produtos de qualidade, um bom combustível, por aí vai. Correto? Exatamente. A gente sempre tem os data logs do carro original e após a reprogramação. E a gente tem tudo ali disponível e normalmente eu consigo mostrar para o cliente se o combustível está ruim, se ele tem que melhorar isso, questão de pressões de trabalho, knock, se está tendo atraso de avanço de ignição. Então tudo isso a gente tem disponível e a gente sempre tenta mostrar ao máximo, ser o mais transparente possível com o cliente. A situação é essa, teu carro está andando assim, reveja o seu combustível que não está legal. Isso aí ou até a gente recomendar uma descarbonização de válvulas, algumas questões crônicas de cada motor, né, que é necessário. Show, boa. É isso, pessoal, finalizamos por aqui com um vídeo cheio de informação para vocês, com oferecimento da Motor House Performance, da Paraflu, da Pneufrio.com, da RC Relógio Mecânico. Pela terceira vez no vídeo, obrigado por todas as informações, pessoal. E é isso aí, pessoal, a gente se encontra numa próxima, tudo de bom para vocês, um forte abraço, valeu e até já. Falou.